tutela de um mesmo interesse, ainda que pertencente de modo individual a diversos sujeitos de direitos distintos. O artigo 91 menciona a possibilidade de reparação dos danos individualmente sofridos que sejam decorrentes de uma mesma conduta do fornecedor, o que de acordo com o caráter de homogeneidade. A abrangência da ação também deve ser registrada uma vez que beneficia os sucessores das vítimas, na qualidade de titulares do direito à indenização. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Ou seja, ele pode ser órgão da lei nos casos de um caso particular que vá atingir uma coletividade. E também pode ser fiscal da lei naqueles casos, chegar várias queixas, uma reclamação, várias pessoas, ele vai atuar como fiscal da lei. Certo? Outra coisa também que eu não sabia, existe um órgão dentro do Ministério Público que chama Protecon. Protecon é Promotoria de Defesa do Consumidor. Eu nem sabia. E tudo isso tem origem aí na Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é dever do Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o artigo 129 da Constituição, no seu inciso terceiro, diz que o Ministério Público, uma das funções dele é promover a ação civil pública nos casos de interesses difusos e coletivos. Então, eu tenho muito o que falar. Por exemplo, é quando uma pessoa chega, tem um plano de saúde, certo? Entra com ação. E o Ministério Público entenda que aquele interesse dele vai atingir várias pessoas. E então o Ministério Público vai comprar essa briga e ter uma autorização, porque sabe que vai atingir uma coletividade. Quando não isso, ele vai atuar sempre como fiscal da lei. Artigo 93. Ressalvar a competência da Justiça Federal é competente para caso a Justiça Local, seja no fórum do lugar de responder ou dentro do governo, quando de âmbito local. Isso quer dizer o quê? Que quando ressalvar a Justiça, quando for de competência federal, com ações em relação à União, autarquias convivenciais, é de competência da Justiça Federal. Em relação a outras ações, vai ocorrer onde ocorreu o dano, no fórum do local onde ocorreu o dano, de âmbito local. Só um minutinho, um princípio aí, INSS não se encaixaria na relação de controle. Você poderia ter uma empresa pública, vamos supor, o Correio ou Caixa Econômica Federal. As cláusulas de eleição de foro e contratos de consumo, quando forem estabelecidas em prejuízo do acesso do consumidor à jurisdição, elas são consideradas cláusulas abusivas e, portanto, já nascem nulas. O inciso segundo, ele diz o seguinte: no foro da capital do Estado ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. O que seria essas regras do Código de Processo Civil? Seria o seguinte: como a regra é de praxe usar a finalidade de juntar o fato ocorrido ao juiz de competência daquele âmbito. Então, isso ele retrata bem o princípio do juiz natural, ou seja, de onde aconteceu o fato será o âmbito onde será julgado o meu processo. Ingrid, quer falar mais alguma coisa? E também é possível o litisconsórcio entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, assim como a Justiça Federal e a Justiça do Estado. Artigo 94. Proposta ação será publicada em edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsórcio, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. O artigo 94 diz que, fora necessária a publicação dos órgãos oficiais, é necessária ampla divulgação na imprensa dos meios de comunicação social. E determina esta providência aos órgãos de defesa do consumidor, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Ou seja, quem é responsável pela essa divulgação, para que todos tenham conhecimento, para se caso haja interesse para conseguir consórcio na ação, é o órgão de defesa do consumidor. Dentre os poderes do juiz do processo de defesa do consumidor está o de avaliar corretamente a repercussão da causa, como anda a causa. Ele tem essa obrigação de fiscalizar. O litisconsórcio que está no artigo 94 é do tipo unitário, ou seja, que a decisão dele será a mesma para todos os litisconsórcios nele aplicados. Não tendo. E caso a pessoa entre de forma sem ser litisconsórcio, de forma sozinha, a decisão dela será a mesma da primeira ação, quando ocorreu o litisconsórcio da ação. O artigo 95, ele é uma continuação do 94, claro que são continuações, mas ele complementa o 94, né? Que o 94 trata em caso, como o Fred falou, se eu entro com a ação, essa minha petição, ela vai ser publicada em diário oficial, para que outras pessoas que têm, por exemplo, como o João falou, no plano de saúde, se eu tenho algum problema com o plano de saúde e, por exemplo, o professor também tem o mesmo problema, e quando ele olha no diário oficial, ele tem a possibilidade de também entrar na mesma ação como litisconsórcio. Então, o artigo 95 ele fala, em caso de procedência do pedido, que é o pedido de entrar com litisconsórcio, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Então, o juiz não pode, se eu entro na mesma ação como litisconsórcio, como o João, como professor, o juiz ele não pode apurar os danos e dizer que para João foi tanto, para o professor foi tanto e para mim foi tanto. Não, vai ser genérica, porque se a causa de pedir é a mesma, se o problema é o mesmo, então não tem a decisão é genérica, é a mesma. Não sei se é porque essa questão muito aí no problema dos carros que eram atrelados ao leasing. Aí houve atrelado ao dólar, na verdade. E o dólar aumentou, o Ministério Público entrou com a ação, apesar de não ser o direito difuso, porque nem todo mundo tinha financiado dessa forma, mas atendeu a coletividade. A decisão foi genérica, ele mandou diminuir pela questão do rebus sic stante. Todas as pessoas que tiveram essa situação, pagaram por esses dólares. Eu mesmo ganhando, se ela tiver conhecimento, ela tem que ir também procurar o direito dela. Mas ela pode se habilitar. Mas ela tem que procurar o direito individual dela, não. Não, depende. Se for uma questão aí de uma condenação genérica, ela só se habilita para os efeitos dessa condenação. Aí que eu estou falando, ela tem que procurar, porque tem casos de direito que você ganhando, automaticamente todo mundo ganha. Quando é a questão cívica. Entendeu? Provocar o direito. Provar o direito. Direito coletivo, sim. Direito difuso, aí eu não preciso me provocar nada para atingir o controle todos. Ela tem que dar como litisconsórcio e fazer uma ação. Ok, obrigada. Vou descarregar tudo aqui, não fiquei. E aí, muita emoção? O coração tá saindo pela boca. Pela boca? Quer ver aí pra gente ver?